Olá, o meu nome é Nayara Raquel, sou estudante de enfermagem e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva e estou aqui para compartilhar com vocês pontos pertinentes da minha pesquisa de iniciação científica, a qual realizei durante a vigência de uma bolsa que foi concedida pela Probic UFES e teve como orientadora a professora doutora Mariana Guimarães. A pesquisa é intitulada como Direito à Saúde da População em Situação de Rua no Cuidado à Tuberculose, uma revisão integrativa. Bom, de forma introdutória, eu trago que os casos de tuberculose no Brasil afetam em sua maioria as populações mais vulneráveis, como é o caso da população em situação de rua, evidenciando a pouca efetividade dos direitos básicos de vida. Então, estes direitos, eles perpassam pelo direito à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, entre outros. À medida que a gente tem esse conjunto de direitos sendo violados da população em situação de rua, a gente remete essa população a uma posição de extrema vulnerabilidade social, onde, consequentemente, há maior risco para adoecimentos. Nessa perspectiva, entra a invisibilidade social como um grave problema, uma vez que assola a população em situação de rua e impede que ela tenha seus direitos reconhecidos. O objetivo geral desta pesquisa é identificar produções científicas que relatem sobre o direito à saúde da população em situação de rua no cuidado ATB. Este é um estudo de abordagem qualitativa que foi realizado através do método de revisão integrativa. A técnica de coleta de dados baseou-se em duas buscas distintas na Biblioteca Virtual em Saúde, as quais foram guiadas por descritores em saúde e operadores booleanos. Na primeira estratégia, eu obtive um total de 5 artigos viáveis e na segunda, 4 artigos viáveis, os quais totalizaram 9 artigos para compor esta revisão integrativa. A análise de dados ocorreu por meio da análise de conteúdo de Bardhan. Após a análise dessas produções científicas, emergiram 4 categorias temáticas, sendo 2 voltadas à perspectiva social e 2 voltadas ao contexto da tuberculose na população em situação de rua. Vale ressaltar que as 2 primeiras categorias foram analisadas com os artigos da primeira estratégia de busca e as 2 últimas categorias com os artigos da segunda estratégia de busca. A primeira categoria de vulnerabilidade social constatada na perda do direito traz o ponto de vista de 4 artigos. Foram 5 artigos analisados e 4 deles evidenciaram o contexto de extrema exclusão social e a violação dos direitos básicos de vida. Nesta perspectiva, esses autores convergem ainda ao relatarem sobre a compreensão equivocada e simplista que existe acerca do processo de saúde e doença dessa população, uma vez que seria muito mais proveitoso uma atuação integral a fim de suprir as reais necessidades dessa população, incluindo as necessidades sociais. O acesso ineficaz aos serviços de saúde é a segunda categoria, e a não materialização do direito à saúde ele resulta das barreiras de acesso, as quais são legitimadas por ciclos de marginalização e exclusão. A gente tem uma série de fatores que são considerados barreiras de acesso, e aqui estão alguns retirados dos artigos. A terceira categoria é negação à assistência de qualidade, onde os 4 artigos analisados pontuam falhas burocráticas e assistenciais que põem em jogo a qualidade dessas ações para controle da tuberculose. Dentre estes fatores está a falta de especificidade das ações, que contemple a população em situação de rua, profissionais desprovidos de capacidade técnica, muitos destes profissionais não identificam corretamente os sintomáticos respiratórios, nem realizam a baciloscopia de forma adequada, excesso de encaminhamento, o que resulta na fragmentação da assistência, descontinuidade da atenção, transferência de responsabilidade. A quarta categoria é preconceito e discriminação como impeditivos do direito, sendo que 3 artigos pontuam a discriminação, as representações estigmatizadas e o preconceito que essas pessoas passam cotidianamente ao tentar acessar os serviços de saúde. Por fim, apesar da saúde ser um direito humano fundamental, em termos práticos não se identifica a efetividade desse direito para a população em situação de rua, uma vez que lidam cotidianamente com barreiras que dificultam e ou impedem sua inserção nos serviços de saúde. Sendo assim, é necessário o fortalecimento das políticas sociais, visto que as políticas vigentes são, em sua maioria, reparadoras e assistencialistas, de modo que não assegura a efetividade do direito destas pessoas, nem intervém sobre os efeitos prejudiciais dos processos de exclusão. Estas são as minhas referências e aqui os meus agradecimentos, em especial à Probic UFES. Olá,
Meu nome é Kézia Lohane de Santos Sampaio, sou graduanda em farmácia e bolsista no Laboratório de Modelagem Molecular. Meu plano de trabalho é sobre a construção de um modelo farmacofórico para a seleção de potenciais inibidores duais frente à ptiridina redutase 1 e de hidrofolato redutase, disponibilidade sintase de leishmania major, sob orientação do professor Franco Henrique Andrade Leite. A leishmaniose é uma zoonose causada pelo protozoário do gênero Leishmania. Ela possui duas formas clínicas principais, a cutânea e a visceral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 600 mil a 1 milhão de novos casos ocorram anualmente. O parasita depende de folatos como cofatores em processos metabólicos para a manutenção da vida, como o complexo bifuncional de hidrofolato redutase e estimulado sintase. Apesar das enzimas serem essenciais para a manutenção da vida do parasito, fármacos antifolato clássicos não são capazes de matá-lo. Isso acontece porque esse parasito possui uma alternativa realizada por pteridina redutase 1. Os fármacos disponíveis no mercado apresentam eficácia reduzida e efeitos adversos graves. Visto isso, a busca de novos fármacos é essencial. Uma forma de alcançar esse propósito é através de ferramentas computacionais baseadas em ligantes ativos, como o modelo farmacofórico. Por esse motivo, o presente estudo teve por objetivo geral identificar potenciais inibidores duais frente à pteridina redutase 1 e hidrofolato redutase de sintase de Leishmania major presentes no catálogo da Sigma Aldrich. Foram selecionados 19 inibidores disponíveis na literatura, dos quais 5 foram utilizados para a construção de 10 modelos farmacofóricos que foram avaliados de acordo com o valor de Pareto e valores de energia. Os 14 inibidores remanescentes foram utilizados para avaliar os modelos, gerando a curva ROC. O melhor modelo farmacofórico foi escolhido através do somatório desses 3 parâmetros. Após escolhido o modelo, foi realizada uma filtragem no banco de moléculas da Sigma Aldrich. Aplicou-se um corte, que foi média mais 2 vezes o desvio padrão dos valores de sobreposição da molécula ao modelo, QFIT. Foi realizada mais uma filtragem utilizando filtros físico-químicos através da regra de Lipinski-Weber e filtro toxicológico. E, por fim, analisou sua disponibilidade comercial, resultando na escolha de 5 moléculas com potencial de inibição dual. Esses foram os valores obtidos nos parâmetros estatísticos internos dos modelos farmacofóricos dos inibidores duais frente a PTR1 e DHFR-TS de Leishmania major. Todos os modelos farmacofóricos possuíram um Pareto igual a 0, indicando que não há modelo superior aos demais. No entanto, o modelo 9 possui valor de energia maior do que 100 kcal, que indica uma alta tensão para que os inibidores atinjam a formação necessária, e por esse motivo, o modelo foi excluído. Como os parâmetros estatísticos internos não foram suficientes para selecionar o modelo ideal, a métrica de crescimento da curva ROC para avaliar a taxa de recuperação dos ativos em relação aos falsos positivos foi executada para os modelos remanescentes. Para serem considerados moderadamente preditivos, o valor sobre a curva tem que ser maior do que 0,7. Por todos apresentarem valor maior que 0,7, os modelos foram avaliados pela métrica de enriquecimento precoce do Bedrock. Os modelos com valor de Bedrock acima de 0,5 foram avaliados pelo somatório dos parâmetros estatísticos internos do Galahad, no qual esses 3 parâmetros fornecem, respectivamente, informações quanto à sobreposição molecular, o grau de sobreposição das características farmacofóricas e energia total dos confômeros. Assim, o modelo farmacofórico 3 foi selecionado como o melhor modelo. Ele possui 5 características: 2 excitadores de hidrogênio, que são as esferas magenta, 2 doadores de hidrogênio, as esferas verdes, e um centro hidrofóbico, a esfera ciano. Na filtragem utilizando o modelo farmacofórico dual, um corte foi aplicado para moléculas com valores de QFIT maiores que 48,63, com o objetivo de priorizar moléculas com maior grau de sobreposição ao modelo farmacofórico. Como dito anteriormente, sucessivas filtragens resultaram na escolha de 5 moléculas. Nessa tabela, observe-se os resultados nos filtros físico-químicos que visam aumentar o sucesso na priorização de potenciais moléculas biodisponíveis por via oral e filtro toxicológico, a fim de subtrair potencial mutagênico. Essas imagens ilustram a sobreposição do modelo farmacofórico às 5 moléculas selecionadas. Observando-as, é possível notar como todas as características do modelo são contempladas pelas moléculas. Visto isso, as moléculas possuem todos os requisitos estereoeletrônicos e afinidade necessários para a inibição dos 2 alvos simultaneamente, devendo ser priorizadas em ensaios subsequentes. Gostaria de concluir declarando que a geração e avaliação de modelos farmacofóricos possibilitou identificar características que predizem a potência de inibição, contribuindo para a descoberta de moléculas com atividade biológica e potência frente aos 2 alvos, pteridina redutase 1 e dihidrofolato redutase de sintase de Leishmania major. Agradeço ao FCPPPG pelo apoio institucional, ao CNPq pelo apoio financeiro e ao LMM pelo apoio técnico e operacional. Olá pessoal, sou Raquel Vieira, graduanda de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana
e bolsista de iniciação científica do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher, NEPEM. Nesse vídeo eu trago os resultados da minha pesquisa que teve como tema Vivência de mulheres sobre a prática de cuidados imediatos ao recém-nascido de parto normal e cesáreo. Tive como orientadora a docente Zanete Souza. No cenário do nascimento, é vital a atenção ao binômio mãe-bebê logo de imediato, que não foque na assistência apenas da mulher, mas também na preparação de um ambiente para acolher e prestar os primeiros cuidados ao recém-nascido. Toda sala de parto deve ter a presença de um profissional capacitado para efetivar os cuidados imediatos e para realizar a reanimação, mesmo quando se espera um bebê saudável. Esses cuidados favorecem a formação do vínculo entre mãe e filho e por isso é essencial o diálogo e os esclarecimentos efetivos. O objetivo do trabalho foi de analisar a vivência de mulheres sobre as práticas de cuidados imediatos ao recém-nascido de parto normal e cesáreo. Trata-se de um estudo qualitativo exploratório realizado com 10 mulheres, sendo que 5 tiveram parto normal e as outras 5 parto cesáreo. Estas se caracterizaram como maioria sem ocupação na faixa etária de 18 a 31 anos, solteiras e católicas. O campo do estudo foi o setor de alojamento conjunto do Hospital Inácio Pinto dos Santos, o IBS, que é localizado na cidade de Feira de Santana. O período da coleta de dados foi no mês de janeiro de 2020. A coleta de dados se deu por meio da entrevista semi-estruturada e os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardhan, que é dividida em 3 fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A partir da pesquisa, emergiu a categoria satisfação com atendimento versus ausência de cuidados. A pesquisa respeitou a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, pois faz parte do projeto maior intitulado Atenção à Saúde da Mulher nos Serviços Públicos do município de Feira de Santana. Todas as entrevistadas referiram que o atendimento foi bom, adequado, apesar da ausência da amamentação na primeira hora, visto que apenas uma delas referiu ter recebido este cuidado na sala de parto, como é percebido na fala a seguir. Foram bons, só que eu acho que eu poderia ter ficado um pouquinho mais com ele. Eu não tive a oportunidade de amamentar, como eu falei, eu também não cortei o cordão, elas também não me ofereceram. Entrevistada 4, parto cesáreo. Percebe-se que o pré-natal de qualidade é fundamental para que a mulher tenha a amamentação na primeira hora de vida e o contato pele a pele com o recém-nascido, pois nessas consultas a mulher recebe orientações do que acontece durante o nascimento em termos fisiológicos e em termos de assistência. A falta de informação permite que as mulheres fiquem submissas às rotinas hospitalares e aos profissionais de saúde da sala de parto. No momento do desenvolvimento dos cuidados imediatos, os profissionais não informaram as mães qual cuidado estava sendo efetivado e o porquê de realizá-lo, gerando insuficiência de informações, como é notado na fala a seguir. Eu ainda não sei com quantos quilos ele nasceu e nem centímetro, nem nada. Eles me disseram que só na hora de fazer o registro, entrevistada 2, parto normal. A realização de procedimentos sem informação é considerada uma violência institucional e gera nas mães ansiedade e medo por elas não se sentirem no controle da situação. No contexto da pandemia pela Covid-19, é orientado para as parturientes assintomáticas e que não tiveram contato com pessoas que possuíssem síndrome gripal, a manutenção do contato pele a pele, o aleitamento materno na primeira hora de vida e o clampeamento do cordão umbilical em tempo oportuno. Já para as parturientes sintomáticas ou que tiveram contato com as pessoas diagnosticadas com síndrome gripal, é recomendada a suspensão do contato pele a pele, a realização do clampeamento oportuno do cordão umbilical e o adiamento da amamentação, até que as medidas de higiene possam ser adotadas. É recomendado que essas mulheres elas possam lavar as mãos 20 segundos antes de tocar no bebê ao amamentar e também usar máscara cirúrgica, evitando falar e tossir. Conclusão: a realização dos cuidados imediatos ao recém-nascido é uma estratégia de aproximação entre a mulher e seu filho, e pelos benefícios que podem alcançar, devem ser estimulados no parto normal ou cesáreo, a menos que exista indicação clínica de adiamento. As referências que eu usei para a construção do trabalho: gostaria de agradecer ao UFES, à PPPG, à FAPESB, ao meu núcleo, NEPEM, e à minha orientadora, por me permitir uma experiência no campo da pesquisa acadêmica, auxiliando no melhoramento da minha escrita, possibilitando a sistematização de ideias e demonstrando a importância da observação e dos valores éticos. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Portanto, que possamos propiciar esse recém-nascido um nascimento e uma assistência humanizada. Gratidão a todos por terem me acompanhado e por terem assistido esse vídeo. Meu nome é Rosimeire Alves da Silva, sou orientanda da professora Tereza Cristina Coelho, aluna da Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse vídeo é para fazer uma breve apresentação da pesquisa sobre gasto público federal com a vigilância em saúde no estado da Bahia no período de 2016
e 2017. Então, a Vigilância em Saúde é o órgão responsável pelo controle de doenças infecciosas e não infecciosas, transmissíveis e não transmissíveis, em relação à saúde da população, do trabalhador. Esses tipos de pesquisas relacionadas ao financiamento é muito importante para fazer a análise da gestão dos gastos do setor público. A preocupação com o planejamento e o controle de gastos é um dos objetivos dessa pesquisa. Portanto, o desequilíbrio da relação receita e despesas podem gerar menores índices de eficiência desses órgãos na saúde pública, sendo que a receita são as transferências da União para os municípios destinados aos serviços de saúde pública e as despesas são os gastos necessários para arcar com essas prestações de serviços e manutenção administrativas dos serviços de saúde, além de contratação de serviços humanos. Então, os materiais e métodos utilizados ele é um estudo de natureza quantitativa do tipo descritivo, comparativo e retrospectivo, que abrangeu os 417 municípios do estado da Bahia, que foram subdivididos em 9 macro-regiões. A coleta de dados foi feita no sistema de informação do CIOPS, nos períodos de 2016 e 2017, e montados em uma tabela utilizando-se do Excel. Então, em relação aos resultados de discussão, o total das receitas em 2016 e 2017 totalizaram um valor de R$ 565.319.202, sendo que 39% em 2016 e 31% em 2017 se relacionou à macro-região leste, que abarca a capital, Salvador. Então, nessa tabela, nós podemos observar que receita e despesa, houve um déficit de R$ 4.835.765 em 2016 e um aumento desse déficit para R$ 13.407.385 em 2017. Os municípios gastaram em 2016 e 2017 o valor total de R$ 583.263.099. Esse valor de saldo negativo, ele pode ser uma consequência da implementação da PEC, que implementou um teto de gasto para a saúde pública em 15 de dezembro de 2016 e pode ter tido influência nesse aumento da complementação municipal de 22,5% de 2016 para 2017, enquanto a participação federal houve aumento apenas de 2,97% de 2016 a 2017. Então, concluindo, a vigilância em saúde é um importante processo de gestão do sistema de saúde, tem como objetivo essa prevenção de controle de doenças. E é de fundamental importância conhecer o financiamento e a gestão do SUS para análise e possíveis limitações no impacto da situação de saúde no estado da Bahia. A análise do financiamento, ele vai auxiliar nessa fiscalização dos recursos federais e melhorar a gestão dos recursos públicos. Então, o resultado dessa pesquisa demonstrou que houve uma oscilação das receitas e também das despesas dos anos de 2016 para 2017. E essas insuficiências de recursos públicos podem representar uma dificuldade no progresso para a melhoria do processo de saúde da população, o que permite a estagnação do desenvolvimento do país. Portanto, essas foram as referências utilizadas nessa pesquisa e o agradecimento à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que é a FAPESP, que financiou esse projeto. E agradecimento à dedicação da professora Tereza Cristina pela orientação dessa pesquisa. Obrigada. Olá, me chamo Estelma Teixeira Moreira dos Santos, sou estudante de enfermagem da UFES, fui bolsista de iniciação científica com um plano de trabalho intitulado Fatores associados a ocorrências de erro no preparo e administração de medicamentos intravenosos, revisão sistemática de literatura,
a qual faz parte do projeto de pesquisa Segurança no Preparo e Administração de Medicamentos Intravenosos em Pessoas Hospitalizadas, sob a orientação da professora doutora Silvia Passos. Pesquisar sobre os fatores associados na ocorrência de erros no preparo e administração de medicação é fundamental para a promoção da segurança do paciente. Rigobello e colaboradores, 2012, diz que a segurança do paciente se refere a uma redução ou prevenção dos efeitos causados pelos cuidados realizados por profissionais de saúde. Cruz e colaboradores, 2017, diz que erros na medicação é qualquer evento evitável que possa causar danos ou não à vida do paciente. Qualquer erro que aconteça durante a terapia medicamentosa pode gerar várias consequências para a saúde do paciente, da família e contribui também para o aumento dos custos aos serviços de saúde, segundo Rodrigues e colaboradores, 2017. Sendo assim, os cuidados na preparação e administração de medicamentos são essenciais para a garantia de uma prática segura. Esses cuidados eles precisam ser pautados em conhecimentos científicos, técnicos, éticos, legais, garantindo ao paciente uma assistência livre de danos causados por negligência, imperícia ou imprudência. Tendo em vista isto, a questão norteadora da pesquisa foi: o que está sendo publicado na literatura nacional e internacional sobre fatores associados à ocorrência de erros no preparo e administração de medicamentos intravenosos. Diante disto, foram traçados os seguintes objetivos. Como objetivo geral, analisar publicações na literatura nacional e internacional sobre os fatores associados à ocorrência de erros no preparo e administração de medicamentos intravenosos. E, como objetivos específicos, descrever os fatores que levam à ocorrência de erros na terapia medicamentosa e identificar medidas de prevenção na garantia de uma assistência livre de danos relacionados ao preparo e administração de medicamentos. Para atingir esses objetivos, foi usado como metodologia uma revisão sistemática de literatura. A busca foi realizada manualmente em periódicos nacionais e internacionais. Foram utilizados os seguintes descritores: segurança do paciente, erro de medicação e enfermagem, em idiomas português e sua correspondência em inglês. Foram inclusos na pesquisa 3 artigos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos de inclusão e de não inclusão. Nos resultados de discussões, foi possível observar que os principais erros relacionados à terapia medicamentosa foram erros na prescrição, interrupção durante a administração do medicamento, interação de incompatibilidade, cálculo de dose errado, administração em momento errado, erro no ajuste da taxa de gotejamento de intravenosos, paciente errado, ausência de higiene das mãos e não uso da técnica asséptica, e que a maior parte dos erros envolve a equipe de enfermagem, sendo o erro na administração o mais frequente. As vias de administração que se mostra mais frequente no erro é a via parenteral, destacando-se a via intravenosa. Os principais fatores associados à ocorrência dos erros durante o preparo e administração dos medicamentos estão relacionados à sobrecarga de trabalho, falha na revisão dos 10 certos na administração de medicamentos e falta de julgamento crítico, e também a presença de interrupções no trabalho. Enquanto as medidas de prevenção foram um investimento em conhecimento científico para fundamentar as tomadas de decisões, capacitações em serviço, redução da pressão no trabalho, número adequado de profissionais para clientes e a adoção de medidas de unidade única para cálculo de medicamento. Como conclusão, o estudo revela que a produção científica voltada para a ocorrência de erros no preparo e administração de medicamentos intravenosos é centralizada na identificação dos erros e pouco explorada nas possíveis intervenções, medidas e estratégias para diminuir a ocorrência destes, o que demonstra uma lacuna de conhecimento. Os achados deste presente estudo contribuem para promover uma conscientização sobre o uso da terapia intravenosa, para que assim seja garantido uma qualidade na assistência de enfermagem e segurança do paciente. Olá, meu nome é Thaís Macedo de Amorim, eu sou estudante do 5º ano de Medicina e faço parte do grupo URUS, Urologia de Subgrupos Populacionais. Fui orientada pelo professor Edival Gomes dos Santos Júnior e o nosso trabalho intitula-se Associação entre Deficiência de Testosterona e Hipertensão Arterial na região metropolitana de Feira de Santana, Bahia.
A deficiência de testosterona em homens é definida como a presença de baixos níveis séricos de testosterona e espermatozoides acompanhados de sinais e sintomas clínicos que por vezes são variados e inespecíficos. A deficiência de testosterona é prevalente em homens idosos e de meia idade e fortemente associada a uma epidemia de obesidade. Está aparentemente associada a um maior risco cardiovascular. A hipertensão é um importante fator de risco para a doença cardiovascular e uma preocupação crescente de saúde pública em todo o mundo. A deficiência de testosterona e a hipertensão, então, possuem mecanismos fisiopatológicos convergentes e podem estar associados inversamente, segundo a literatura. Diante da escassez de informações acerca do tema, principalmente em nosso meio, e da alta prevalência de hipertensão, o nosso estudo busca analisar a prevalência de deficiência de testosterona em homens e a eventual associação com a hipertensão na região metropolitana do Nordeste brasileiro. Trata-se, então, de um estudo observacional retrospectivo que incluiu 3.420 homens com idade de 57 anos, e esses dados foram colhidos no período de 2014 a 2020 em um centro de atenção à saúde do homem. Na avaliação foi colhida a história clínica, foi feito o exame físico e a dosagem de testosterona. Nos nossos resultados, então, os níveis de testosterona foram medianos de 420 nanogramas por decilitro, a idade não diferiu entre os sujeitos com e sem deficiência de testosterona, e a hipertensão foi observada em 46% dos sujeitos, com a prevalência geral de deficiência de testosterona de 19,6%. Nesse gráfico 1, nós podemos analisar então que a deficiência de testosterona foi significativamente maior entre os hipertensos, correspondendo a 24,25%, versus 15,66% do grupo sem hipertensão. E nesse gráfico 2, nós podemos ver que os valores séricos de testosterona foram também significativamente menor nos hipertensos em relação aos não hipertensos. No modelo também, essa associação ela também se mantém, mesmo após ajustada, para a circunferência abdominal. Então, a deficiência de testosterona e hipertensão ela se manteve independente, mesmo após ajustes para a circunferência abdominal, porque na literatura, alguns estudos anteriores, eles postulam em relação à influência da obesidade por ser um conhecido fator de risco cardiovascular. Mas na nossa análise, essa associação, ela diminui, mas ela se mantém independente, mesmo após esses ajustes. Em relação também à influência da idade, existe uma outra vertente, mas já existem evidências de que a idade ela não promove o declínio dos níveis de testosterona, ela apenas promove uma maior variação nos seus níveis. Dessa forma, nós podemos concluir que a deficiência de testosterona é uma condição cada vez mais frequente e está associada aos mecanismos fisiopatológicos comuns à hipertensão, e o nosso estudo, a despeito da limitação em dirimir ou confirmar essa bidirecionalidade entre a hipertensão e a deficiência de testosterona, ela demonstra uma significativa e independente associação entre as duas condições. Essas foram então as nossas referências e o nosso muito obrigada. Esse é o nosso grupo de pesquisa e através desse QR Code que está na tela, posicionando a câmera do celular, é possível ter acesso ao resumo completo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Vanessa Sobrais, sou estudante de enfermagem excelente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Vou apresentar o trabalho intitulado Reflexões da Violência para os Adolescentes, sob a orientação da professora doutora Elisângela das Moraes. A violência é um fenômeno que submete os adolescentes a situações de discriminação, negligência e abandono, gerando danos físicos e emocionais. As repercussões da violência podem cessar, impedir ou retardar o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e psicológico dos adolescentes. Os objetivos do trabalho foram descrever a percepção sobre a situação de violência e os impactos da violência na qualidade de vida dos adolescentes. Para essa pesquisa, delimitou-se os adolescentes quilombolas, estes que pertenceram a uma população historicamente excluída na violência. A figura ao lado, do Instituto Palmares de 2016, traz os números de comunidades adolescentes quilombolas por estado. A Bahia apresenta 718 comunidades quilombolas.
Foi uma pesquisa qualitativa. Os participantes do estudo foram os adolescentes na faixa etária de 12 a 19 anos, da Escola Municipal Rosa Maria Escuridão Leite, da comunidade quilombola Martins dos Pretos, do turno matutino. Utilizou como técnicas de coleta de dados entrevista semi-estruturada. As coletas foram realizadas após as assinaturas dos estados dos TCMS, foram preservados o anonimato e confidencialidade dos entrevistados. As entrevistas foram submetidas à análise por meio do Bardão. Foram desenvolvidas 4 categorias, serão apresentadas a seguir. Os adolescentes foram identificados pelas letras AD, referente à palavra adolescente, seguida de um número de ordem, AD01, AD02 e AD03. A primeira categoria, forma de violência, agressão física e verbal, preconceito, abuso sexual e homicídio. O adolescente 2 disse, física é quando bate a pessoa e verbal é quando xinga. Falar coisas que machucam, essas coisas. Eu acho que deve ser isso. Toledo, 2013, diz que no que concerne a violência verbal, essa se configura uma violência psicológica, tendo como finalidade humilhar, apavorar e intimidar a vítima. A segunda categoria, fatores que contribuem para a violência, sentimento de superioridade, condição socioeconômica, transtorno, interesse em diminuir o próximo, influência das pessoas e ciúmes. O adolescente 2 disse, mas eu briguei por causa do meu namorado, porque já estava com ciúmes. Malva, 2015, apresenta o ciúmes sob a ótica do Freud, que consiste em um sentimento participativo das relações entre os indivíduos. Saliente-se que o seu excesso demonstra uma patologia. Terceira categoria, locais que evidenciaram a violência. Escola, casa e comunidade. O adolescente 3 diz, porque aqui teve muito caso de violência, aqui na escola e fora. Briga fora da escola já teve até morte. Oliveira, 2018, diz que no Brasil houve um aumento de 350% entre 2016 e 2017 dos assassinatos de pessoas de comunidades quilombolas, de 4 para 18 vítimas, conforme o relatório Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil. A última categoria, consequências da violência, depressão e morte, tristeza, sente-se mal e ruim. O adolescente 1 diz, entra em uma depressão quando a pessoa sofre abuso sexual. Beck e Alfa, de 2011, dizem, a depressão ou melancolia é um transtorno psicológico caracterizado por alteração do humor, autoconceito negativo e agitação ou retardo psicomotor, com intensidade variando de leve a grave. Conclui-se que, ao analisar a percepção dos adolescentes sobre a violência e suas repetições, observa-se diferentes visões sobre o que é a violência, considerada como um problema de saúde pública. O enfrentamento da violência pela sociedade ainda é um desafio, suas repetições estabelecem a necessidade de tomar o centro da violência. A violência, além de causar danos à saúde e interferir no desenvolvimento do ser humano, é também uma violação dos direitos humanos. Considerando os adolescentes jovens, negros e pobres, esses vivenciam rotineiramente condutas violentas. Em seus diversos contextos e perpetradas por diversos autores. São as principais vítimas dos assassinatos, das agressões, das abordagens policiais violentas, encarceramentos, preconceito e racismo. Assim, precisamos que políticas públicas que apoiem esses adolescentes em suas diversidades, história e etnia, considerando suas vulnerabilidades sociais. Essas foram as referências da pesquisa. Eu agradeço ao Mulheres, como eu faço parte, e ao UERS, por viabilizarem a pesquisa e o compartilhamento. Obrigada. Bom dia, meu nome é William, sou bolsista pela Probic e sou orientando da professora Ana Rita Duarte. O título da nossa pesquisa é a autopercepção da fluorose dental em dentes anteriores entre adolescentes de Serra Preta, um estudo clínico. Serra Preta é um município localizado a cerca de 60 km de Feira de Santana. A fluorose é uma hipomineralização que acomete a superfície do esmalte dos dentes, tendo variações quanto à sua manifestação, variando de leve a grave. Pode se apresentar em manchas esbranquiçadas ou amarronzadas, e em casos mais graves, há perda da estrutura do esmalte dental. Nesse sentido, a aparência física da face tem importante função psicológica e social na vida humana, e dessa forma, avaliar a ocorrência da autopercepção da fluorose se torna imprescindível nesses adolescentes. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o impacto da fluorose na qualidade de vida e o impacto biopsicossocial desses adolescentes, bem como analisar a correlação dos graus de fluorose com a qualidade de vida. Foi realizado um estudo do tipo transversal,
entre alunos de 11 a 14 anos matriculados em escolas do município. Foram aplicados 3 questionários, um com índice de DIN, que tem como objetivo avaliar os graus de fluorose, procedência da água e dados relacionados à higiene bucal. O Oral Health Related Quality of Life, que busca identificar questões relacionadas à autoestima na escola, no convívio familiar e à condição de saúde bucal. Por último, o IAD, que tem a função de identificar a autoavaliação da condição bucal. Os critérios de inclusão foram faixa etária e estarem matriculados nas escolas. Exclusão foram dentulismo, aparelhos ortodônticos, próteses e aqueles que não foram autorizados pelos pais. Os dados coletados foram colocados em banco de dados e sofreram análise estatística pertinente. Ao todo, 56 alunos apresentaram o termo de consentimento e puderam continuar no estudo, respondendo o índice de DIN. E após isso, 26 apresentaram algum grau de fluorose e assim passaram a responder os questionários seguintes. Através desses questionários, foi possível observar a condição socioeconômica, condição de saúde e higiene bucal e a relação de convívio desses adolescentes com a sociedade, ou seja, seus familiares, colegas e professores. Além disso, foi possível observar também a procedência da água desses adolescentes, se eram de poço ou se era da Embasa. Nesses gráficos, pode-se dizer que, quando perguntado sobre a autoavaliação, 65% responderam que se sentia afetado com a condição de saúde bucal e, devido a isso, evitava participar de algumas atividades realizadas na escola. No IAD, cerca de 46% julga a cor dos dentes normal. Entretanto, quase a mesma porcentagem, ou seja, 43%, afirmaram que, se fosse possível, não mudaria a cor dos dentes. Isso pode ser justificado pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde bucal, aliado à falta de condições financeiras para sair de seu município em busca de um tratamento necessário em outro município. Na amostra pesquisada, verificou-se relação entre a autoestima dos adolescentes e a fluorose dentária. Dentre os fatores que interferiram na autoestima dos adolescentes, além da fluorose dentária, também tiveram importância a condição bucal, ou seja, dores e manchas nos lábios, ou alguma alteração na anatomia dentária. A procedência da água ingerida, quantidade diária de escovações, bem como condições biopsicossociais do indivíduo e o impacto das condições bucais nas suas atividades escolares deram melhor entendimento do panorama sobre a autopercepção da fluorose dessa população. Eu agradeço essa pesquisa à professora Ana Rita, ao PPPG, ao UFES e à Probic e aos demais participantes do grupo de pesquisa em odontopediatria. Essas foram as minhas referências e o meu muito obrigado.